Professor Marcos Murakami para mais uma aula de Geometria Analítica, Elipse, Definição e Elementos. Primeiramente, a gente pode começar por uma experiência, né? Como é que eu posso desenhar na minha casa uma elipse? Uma ideia é o seguinte, você pode pegar, por exemplo, um isopor, você coloca assim no chão, e aí você pega um palito, fixa em um determinado ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de F1, tá aqui, ó, que é o seu painel lá. Aí você coloca bem aqui um palito, fura lá, bem aqui um outro palito no F2. Esse F1, F2, esses dois pontos aí distintos, são chamados de focos. Então, F1, F2 são os focos, não vai esquecer disso. Legal? Agora você vai pegar um fio, esse fio é um barbante, esse fio tem que ter um tamanho maior que essa distância bem aqui, senão a gente não consegue fazer a experiência. Você pega um fio com uma distância maior que F1 até F2. Sabe o que você faz? Você fixou bem aqui, aí pega esse barbante, aí você pega uma caneta e você estica. Quando você esticar, aí você vem desenhando, você acabou de desenhar uma elipse. Então, isso que é a nossa elipse. Você tem aqui, olha, vai aparecer uns termos formais, mas que representam apenas essa experiência que a gente pode fazer. Eu tenho bem aqui um foco F1, onde você colocou o primeiro palito, um F2, segundo palito, você tem um tamanho do barbante. Você lembra que eu falei que o tamanho do barbante tem que ser maior que de F1 até F2? Por quê? Senão você não vai conseguir esticar a sua caneta para você desenhar. Agora, uma observação. De F1 até F2, como são os focos, é chamada a distância focal. Então, F1 até F2, aqui ó, você tem a distância focal. Aqui, ó, esse símbolo aqui, F1 a F2, que eu coloquei 2C. Por que 2C? Porque eu vou chamar esse tamanho aqui de C, bem aqui de C, são iguais, e aí a distância dos focos, que nós chamamos de distância focal, vale 2C. E o seu tamanho do barbante eu vou chamar de 2A. 2A é o comprimento, lógico, você pode medir lá, 50 centímetros, 100 centímetros, você pode medir. Mas aqui, como eu estou conversando de modo geral, esse 2A que aparece bem aqui é o comprimento daquele seu barbante que você esticou. Não esqueça disso. Legal? Então, vamos conversar aqui alguns elementos. Quando você fez isso aqui, você desenhou a sua elipse bem aqui. Só que você pode localizar ela no plano cartesiano. E quando você coloca a sua elipse no plano cartesiano, você vai ter o eixo das abscissas, confere, vai ter aqui um eixo das ordenadas, e aqui forma um ângulo de 90 graus. Bem aqui você tem F1, já sabe, foco número 1, bem aqui um foco número 2. Você tem uma distância entre os focos, nós vamos chamar sempre esse valor aqui de C, bem aqui de C, então a distância focal é essa minha distância entre os focos, 2C. E você sabe que esse nosso barbante tem um tamanho que vale 2A. Falando nisso, quando você pega um ponto qualquer, um ponto P, que está na sua elipse, e faz a distância desse ponto até o foco 1 e a distância desse ponto ao foco 2, e você soma, é o comprimento do barbante que você teve. Então, aqui, ó, a distância de P até o foco 1, mais a distância de P ao foco 2, esse carinha vale 2A. Então, esse 2A que aparece aqui é o comprimento do nosso barbante. E é possível a gente também provar para vocês aqui, ó, que esse comprimento, que quando você faz aqui a sua elipse, nós vamos ter dois eixos. Esse eixo aqui maior e um eixo menor. Eu vou ter aqui, ó, o eixo maior, que eu chamei aqui, ó, de A1 até A2. E esse eixo maior vai ser o 2A, vai ser o comprimento do nosso barbante bem aqui. A1 até A2, comprimento do barbante, 2A. Eu vou ter o eixo menor, 2B. Muita gente não entende porque a gente trabalha muito com 2, né? Por que não chamar só de A, não chamar só de B? É porque na hora de montar equações, relações, a gente trabalha com a metade. Se você colocasse, por exemplo, A, você tem esse direito. Ah, eu posso chamar de A? Pode. Mas quando você vai falar na metade, aí vai ficar A dividido por 2, muito mais complicado. Então, quando a gente coloca 2A, estamos sendo espertos, porque a gente vai trabalhar com a metade. Então, quando você coloca 2A, essa metade vale A. 2B, essa metade é B. Então, você já sabe. Eixo maior bem aqui vale 2A.
Agora, o semi-eixo, quando eu falar semi-eixo, é a metade. O semi-eixo vai ser apenas o A. Bem aqui, semi-eixo menor. O menor aqui é 2B. Então, aqui, ó, o semi-eixo melhor. Aqui eu tenho o eixo. A metade, que é o meu semi-eixo, bem aqui. Não esquece disso, viu? Semi é a metade desse eixo aqui. Se for maior, aqui é 2A. Agora, o semi-eixo é apenas o A. Bem aqui, o eixo, esse eixo menor é 2B. O semi-eixo é a metade, que é o B. Por que o prof está falando isso? Olha só essa situação bem aqui. Eu tenho aqui, de novo, A1 até A2. Vamos repetir? A1 até A2, você já sabe, é o eixo maior. Legal, professor? Eixo maior. Bem aqui, de B1 até B2, eu tenho o eixo menor. Mas quando você pega a metade, essa metade bem aqui, ó, essa metade é o meu A, que é o semi-eixo maior, e bem aqui o B, semi-eixo menor. Um detalhe interessante, não vai esquecer que aqui eu tenho foco, né? Foco F1, F2, e eu tenho a distância focal, que a gente chama de 2C. Então, a metade vale apenas C. Não sei se você percebeu aquela historinha de você desenhar, né? Você pega aqui, né, um palito aqui, aí pega uma caneta, estica e sai desenhando. De repente, a sua caneta pode parar bem aqui. Pode parar em qualquer ponto. Você tem infinitos pontos aqui, ó, parou bem aqui. Se a sua caneta parar bem aqui, é porque esse triângulo vai formar um triângulo bem aqui, ó. E vai formar um outro triângulo bem aqui, e eles são iguais. Eu estou falando que eu tenho esse, ó, vim desenhando, minha caneta parou aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, retângulo, e eu consigo também desenhar, você pode desenhar no seu caderno, um outro bem aqui. Mas você pode perceber que aqui é C, aqui também é C, aqui é B. Então, quer dizer que eles vão ter catetos iguais. Se eles têm catetos iguais, quem é igual também é a minha hipotenusa. Então, aqui vale A, aqui vale A. Por que A? Porque o tamanho desse barbante é 2A. Então, vai se dividir. Esse tamanho é igual a esse, então aqui eu vou colocar A, bem aqui também eu vou colocar A. Se você quiser desenhar, fique à vontade, mas a gente coloca aqui para focar o raciocínio somente aqui. Porque alguém olha para esse triângulo, uma pessoa que nunca viu o assunto, ela pensa que a gente inventou esses valores. Não, aqui é A por consequência da definição de uma elipse. O que é uma elipse? Eu posso falar assim, que seria o conjunto dos pontos, a gente fala bonito, né? É o conjunto dos pontos, onde a distância desse ponto a um foco 1, desse ponto a um foco 2, a soma desses valores dá 2A. Mas que, na verdade, é a nossa experiência de colocar aqui, esticar um barbante e sair desenhando a sua curva aí, que é a nossa elipse. Então, bem aqui vale A, bem aqui vale B, e aqui é o meu C. E eu gostaria que você observasse aqui, nesse contexto aqui, que eu tenho um triângulo, isso mesmo, lá vem ele de novo. Eu tenho um triângulo retângulo. Se você tem um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. O que é que diz? O quadrado da hipotenusa, que no caso aqui é A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu tenho o famoso teorema de Pitágoras. Agora é importante perceber que a elipse ela parece, né, uma circunferência, ela lembra uma circunferência, só que ela é achatada. É uma circunferência que você achatou. E aí a gente pode medir esse grau de achatamento, podemos falar assim. E nós chamamos isso de excentricidade. Olha o nome aí, ó. Excentricidade. Seria o grau de achatamento. Eu posso te contar que a excentricidade da sua elipse está no intervalo de 0 a 1. Quanto mais perto de 0 ela estiver, ela é mais redondinha. Mais próximo de 1, ela é mais achatada. E essa excentricidade você pode calcular, sempre fazendo a divisão de C por A. Quando você divide aqui o valor do C pelo A, essa minha razão, essa minha divisão, vai dar a chamada excentricidade, simbolizada pelo exínio aqui. E não esqueça, na nossa elipse, a excentricidade é o número que está no intervalo de 0 até 1. Eu fiz até um desenho aqui para você perceber o que eu comentei. Quanto mais perto, olha só, essa aqui é mais achatada. Então, aqui eu coloquei aqui a excentricidade dessa 0,8, 0,8, podemos falar também assim, e aqui 0,6.
Você percebe que esse valor aqui, ó, 0,8, ele é mais próximo do número 1, né? 0,8, 0,9 até chegar no número 1. Então, ela é mais achatada do que essa aqui. Então, esse é o esquema. Quanto mais perto de zero, ela mais se aproxima de uma circunferência. A gente até fala, né, que a circunferência ela é uma elipse, mas de excentricidade zero. Você pode até pensar assim, falar bonito se você quiser. Tá bom? Resumindo, conversamos sobre elipse, definição e elementos. Você tem que entender que uma elipse é uma curva que você pega um ponto F1, um ponto F2, pega um barbante aí, amarra aqui, você estica. E aí você sai desenhando. Só que na elipse você tem os elementos. Quem são os elementos? O foco. Você tem aqui o eixo menor, você tem o eixo maior. Não esqueça, se eu falar semi-eixo, é a metade do menor e a metade do maior. Dá uma notada nesse quadro. Muito obrigado. Tchau.